Estamos aqui com o nosso grande amigo, colega juiz federal, integrante do TRE, Eduardo Guimarães, um lutador, também companheiro do Marco RN. Ele se encontra também aqui no evento do Dia Internacional contra a Corrupção, que celebra no mundo inteiro. E a primeira pergunta que o site Novo Eleitoral faz nessa entrevista com você, estreando, Eduardo, eu espero que você colabore muito com o nosso site Novo Eleitoral, um site de luta de combate à corrupção, é como é que você vê a posição do Judiciário Federal, que você faz parte, tanto a nível de Justiça Federal quanto no TRE, no combate à corrupção. Essa seria a nossa primeira pergunta. Sou muito honrado por estar fazendo parte como cidadão do Grupo Marco, foi aceito por unanimidade, tem pouco tempo, e minha intenção é me integrar a essa luta, contra a corrupção no nosso país, problema tão grave, tão antigo. As instituições têm tentado fazer o melhor. O Ministério Público é o Dominus Litis, é o senhor da ação, é ele quem propõe demandas por todos os tipos de crimes, inclusive crimes de corrupção. Na Justiça Federal, tramitam inúmeras ações envolvendo crimes de corrupção de diversas modalidades. E temos nos empenhado para processar esses crimes com a maior rapidez possível. Inclusive, nos é imposto isso pelo próprio CNJ como uma meta. Essa é uma meta que nós temos, julgar processos de corrupção em curto prazo de tempo, e temos nos esforçado para isso. A Justiça Federal tem se empenhado nesse sentido, a colaboração que ela tem feito. Além disso, da minha própria parte, eu como membro do TRE, agora como suplente, mas saí este ano, fiquei por 2 anos até julho deste ano, me empenhei bastante no combate à corrupção eleitoral, que é um dos males que está nas raízes das demais modalidades de corrupção. Infelizmente, usando o dinheiro da corrupção, que o político candidato faz a compra de votos e se compromete com empresários que precisam depois, os que doaram dinheiro para a sua campanha, precisam depois obter o dinheiro de volta, multiplicado muitas vezes por 10, por 100, por 1000, e daí então a corrupção se espalha como uma chaga que cobre o território brasileiro, não tem cor, não tem partido, e faz muito mal à sociedade. Dinheiro que deveria estar sendo aplicado à saúde e à educação, ao combate à violência e outras demais necessidades do país, são apropriadas por políticos e maus empresários dessa forma. Então, o combate à corrupção é, sim, uma prioridade, e eu, como cidadão integrante do Marco, me empenho nisso daí. E como juiz, também me empenho na busca do julgamento célere desse tipo de processo crime. Eduardo, como é que você destaca a importância do povo no apoio ao combate à corrupção? O que é que o povo pode fazer? Porque muitas vezes nós, evidentemente, eu e você, somos únicos, vamos dizer, juízes, mas que estamos no marco sem ser juízes, só tem entidade, nós estamos como cidadão. Nós estamos fazendo nossa parte como cidadão. Mas cidadãos, vamos dizer, além de integrar movimentos como o que nós integramos, o que é que ele pode fazer além disso? Quais são os caminhos que o cidadão pode fazer no combate à corrupção? Doutor Erval, estamos aqui nesse momento participando de um evento convocado pelo Marco, e comemorando aqui o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Parte desse evento foi exatamente as propostas do Ministério Público, as 10 propostas do Ministério Público para o combate à corrupção. Isso aí já é um excelente
começo, uma excelente colaboração. O cidadão pode e deve integrar-se a esse movimento, buscando não somente ele mesmo participar, assinando, colocando a sua assinatura de eleitor, como também convidando familiares, amigos, parentes, todas as pessoas de sua relação para também engrossarem a assinatura dessa lista de eleitores que vai exatamente justificar e viabilizar um projeto de lei popular para a aprovação dessas 10 medidas de combate à corrupção. É uma ação que está em curso agora. A participação desse movimento é importante e o cidadão, em geral, deve participar, sim. No mais, a corrupção é algo muito diluído na nossa sociedade, é antigo, está incrustado em muitos costumes tão simples como, por exemplo, furar fila, que parece ser quase uma instituição em nosso país, que é um ato de corrupção, sim, e é preciso uma espécie de uma reforma moral também no cidadão, na mentalidade do cidadão. É necessário que todos percebam que, respeitando o direito do seu vizinho, é que você vai poder reclamar o respeito aos seus direitos também. E não somente por isso, respeitar o vizinho, não porque vai poder exigir dele que lhe respeite, respeitar porque você é um cidadão evoluído, você é um cidadão consciente e que sabe dos seus deveres e que deve cumpri-los, independentemente de recompensa de qualquer espécie que seja. Eduardo, fantástica essa sua última fala, inclusive ela vai de encontro. A gente agora está tendo uma maior intimidade, trabalhamos juntos, né? E não trabalhamos ao mesmo tempo. E agora estamos juntos no marco e quem sabe estaremos juntos em outras etapas. O nosso co-editor do site, Márcio Oliveira, ele que trabalha comigo nessa luta, e você vai colaborar, além dessa entrevista, com outras coisas, dos textos, ele defende justamente esse ponto final que você tocou, a conscientização do eleitor, essa reforma cultural. Parece-me que a corrupção eleitoral, que é uma espécie de corrupção que é a origem de tudo, as outras corrupções todas são derivadas, né? Parece que o ataque principal é o eleitor, né? Se a gente conseguir conscientizar o eleitor agora para 2016, para tentar diminuir esse negócio de querer se dar bem, como é que você vê? Você acredita mesmo que pese os possíveis avanços de algumas leis, os retrocessos da reforma política, que foi uma lei a gente esperava demais e não vimos realmente avanços, como eu gosto de chamar, na estrutura de poder pelo poder. Você também acredita, como eu, como o Márcio, que é no eleitor realmente a grande peça importante para essa mudança? Sim, eu acredito que o eleitorado pode e deve melhorar a sua conduta, o seu comportamento. Ele deve enxergar melhor a que se destina o Estado, quais são as funções que o Estado exerce e que o Estado é a coisa pública, é de todo mundo, mas o eventual detentor do poder está ali não para usufruir do poder, está ali para exercer o poder exatamente para a utilidade de toda a sociedade. Essa visão da coisa pública é necessário que todo mundo tenha. Que, infelizmente, pesquisas demonstram que o próprio eleitorado entende, em torno de mais de 40% do eleitorado entende que aquele que foi eleito, ele é dono daquilo ali. E para ele usufruir como coisa própria durante o período do mandato. A gente aceita isso, é um absurdo, né? Existem pessoas que aceitam uma ideia como essa, isso é uma coisa absurda. Aquele detentor de um mandato está ali temporariamente em nosso nome para cumprir obrigações que decorrem da Constituição e da lei, das leis do país, não para fazer o que ele bem quer, entenda lá, não para se apropriar como se fosse coisa dele. Ali não é o quintal dele, não. E é importante, portanto, que o eleitor tenha essa visão da coisa pública, tenha essa visão da função do Estado e das funções que cada político, cada cargo eletivo exerce. O prefeito, o vereador, o governador, o deputado estadual, senadores, deputados federais e também secretários. Eles não estão ali para fazer favor pessoal a ninguém.
Não adianta procurar essas pessoas, né? Essas pessoas não devem ser procuradas em função de uma necessidade pessoal de cada eleitor, não. O eleitor o colocou lá porque confia na capacidade dele de gerir a coisa pública de modo a trazer um bem comum, um bem que seja abrangente para toda a sua comunidade, não um favor pessoal. Ele não está lá para fazer favor pessoal a ninguém. Ele foi eleito por uma maioria para fazer o que a maioria precisa que seja feito na sua localidade. Se precisa de construir ponte, que ele vá fazer a ponte. Se precisa construir hospital, centro de saúde, que ele vá fazer isso. Se precisa construir estrada, que ele vá fazer isso. São essas as funções dele. Se precisa construir escola, que ele vá construir escola. Se precisa manter escola, que ele vá manter escola. Essa deve ser a expectativa que todo eleitor deve ter em relação às pessoas dos eleitos. Eles estão lá para cumprir esse tipo de função e não para prestar favor pessoal a quem quer que seja. Por fim, amigo Eduardo, eu sei que eu estou abusando aqui da sua paciência, a gente aqui nesse encontro, mas é inevitável que a gente toque nesse assunto não meritório. Eu não vou fazer uma pergunta indelicada que eu mesmo não tenho condições ainda de responder no mérito, mas eu queria que você falasse sobre esse processo hoje traumático, eu chamo de processo traumático, que é um impeachment. Se você entende que o impeachment por si só é um golpe ou é um instrumento legítimo e, ao mesmo tempo, se você entende que essa patente manobra, eu estou afirmando que foi uma manobra, muitas manobras, como hoje teve mais uma do Eduardo Cunha, alterando aí o nome do relator, que já tinha um relatório para a investigação dele. O uso que ele faz do cargo de presidente da instituição para sua defesa e se ele ter recebido essa denúncia por si só a descaracteriza. Se nós podemos deslegitimar por si só ou se são coisas diferentes, como é que você vê tudo isso como cidadão, evidentemente, porque juiz nós não somos, e se o povo deve participar nesse momento desse processo. Não que ele vai decidir, porque nós dois sabemos que quem vai decidir é o Congresso, na admissibilidade da Câmara e logo após o Senado. Como é que você vê tudo isso? Bem, primeiramente com relação ao recebimento desse pedido de impeachment, realmente o que se tem notícia é que foram muitos os pedidos e Eduardo Cunha não vinha recebendo, vinha rejeitando e repentinamente, depois que foi anunciado pelo senador Simbá, do PT. Pelo deputado. É que ele era senador. O deputado Simbá. Que o PT votaria contra ele na comissão de ética, ele resolveu receber um desses pedidos de impeachment. Coincidente o mais grave, né? Assinado pelos juristas, o mais robusto. Exato. Então, de um certo modo, ele fez num momento inoportuno. Teria sido mais correto ele fazer o recebimento de um pedido de impeachment sem estar sob suspeita. Depois de ele estar sob suspeita e o partido de apoiamento do governo ter declarado que vai votar contra ele, realmente ficou uma situação tanto difícil para ele, desmoralizado num momento tão grave. O próprio pedido, aliás, o recebimento do pedido, da forma como foi feito, enfraquece o pedido. Agora, se existem razões, motivos para o impeachment, vai ser necessário investigar. Se for recebido, que seja feita a investigação. Talvez existissem muitas razões e talvez nenhuma delas seja suficiente. É necessário que haja investigação e uma apreciação, como bem disse o senhor, pela instituição que cabe, né, constitucionalmente apreciar. Vai ser o Congresso Nacional. Então, o impeachment precisa ter um processamento regular a fim de que essa decisão seja proferida ao final com fundamento em provas, em material probatório suficiente e com base sempre na Constituição e nas leis. Não
quero opinar propriamente sobre o que eu acho, se deve ser deferido ou não deferido, ou melhor, se deve ser julgado procedente ou improcedente. Agora, realmente, por ter sido recebido por uma pessoa que se encontra sob investigação, sob suspeita, e logo após ter recebido o anúncio de que ele mesmo estará sendo investigado pela própria casa que ele preside, isso enfraqueceu demais esse pedido de impeachment. Esse recebimento de impeachment. Beleza, Eduardo, eu agradeço, viu? E quero, a partir de agora, com esse bate-papo, a gente fazer uma parceria quando você tiver textos e vídeos para a gente poder levar para o novo eleitoral. Um abraço. Com certeza, conte comigo. Só tenho a agradecer.